Coreia do Sul, piscina do rio Han. Aquele dia era quente de verão. Eu tinha acordado com um som alto e vi o mundo em chamas. E todos ao meu redor estavam loucos. Eu não sei como tudo isso começou, mas quando olhei ao redor, eu já sabia que era tarde demais para parar. Tudo que eu podia fazer neste mundo de pesadelos era sentar e esperar como uma criança por alguém para me acordar. Medidas de emergência. Tranque a porta enquanto estiver em casa. Abra apenas quando alguém te disserem. Guardar o quanta comida for possível. 3 dias atrás, o dia anterior da propagação da doença. Agora, a narração volta como era antes, senhores. No próximo frame, conseguimos ver uma reportagem, e a moça dizia que isso se tratava de uma transmissão de emergência. Ela seguia alertando para todos os cidadãos, pedindo encarecidamente para eles não saírem da sua casa. Ela seguia mencionando que nesse exato momento, todas as grandes cidades, incluindo Seul, estão com problemas como acidente de trânsitos e explosões. É mencionado que a causa disso está sendo investigada, mas talvez possa ser um grupo de pessoas com distúrbios psicológicos. Mas então, nesse exato momento, a repórterzinha menciona que acaba de receber um relatório urgente, e é mencionado que a estação de metrô da capital emitiram um alerta. E mais uma vez ela reitera o que tinha acabado de dizer, pedindo encarecidamente para todos os cidadãos ficarem em suas casas. E em paralelo a isso tudo, senhores, conseguimos ver a confusão passando no meio dessa televisão, rapaz. Alguém com alto-falante segue mencionando para todas as pessoas ali andar coordenadamente, porque senão outras pessoas vão acabar se machucando. E o caos nesse local já tá tremendo, rapaz. E ao julgar pelo ambiente, eu diria que se assemelha muito ao shopping. Enquanto alguém do alto-falante tenta coordenar tudo, as pessoas estão correndo amedrontadas pelas suas vidas. A pessoa tentando coordenar tudo isso, ela menciona encarecidamente para eles permanecerem calmos, porque senão eles vão acabar bloqueando a saída e vai ficar pior para as outras pessoas saírem. No frame seguinte, conseguimos ver um monte de repórter tirando fotos ali, flashes para todos os lados. E ali, no dia seguinte, após a doença eclodir, conseguimos ver o Drauzio Varela da Coreia mencionando lá que eles estão fazendo o máximo para achar a causa do surto, mas ainda ele não tem 100% de certeza. É mencionado pelo Drauzio que o dano causado pelo lobo frontal afeta o movimento e o julgamento das pessoas. Assim, elas se tornam extremamente agressivas. E o pior de tudo, a doença parece ser extremamente contagiosa. Os repórterzinhos ficam lá perguntando se por acaso existe uma vacina para isso. Mas o médico menciona calmamente, posturado, que ele vai avisar assim que ele descobrir algo promissor. E que isso é tudo. Nesse momento, o médicozinho é bombardeado com inúmeras perguntas dos repórteres. Perguntas variadas se por acaso é um novo tipo de vírus. E se por acaso essa doença pode ser contida. Essas coisas desse tipo. Um monte de perguntas. Assim, nesse momento, o Drauzio Varela menciona que ele não vai responder mais nenhuma pergunta. Ele sai do comitiva. E nesse momento, quem aparece é um oficial de alta patente. O oficial segue mencionando que toda a força militar e policial foi convocada para lidar com essa situação. E mais uma vez, os entrevistadores começam a perguntar um monte de coisa e fazer algumas alegações bem radicais. Onde ele menciona que ele ouviu dizer que alguns soldados estão sendo infectados. E até pergunta se por acaso eles não estão com poucos policiais nas ruas. O oficial menciona que ele pede para todos façam o seu melhor para cuidar da sua família e principalmente achem um lugar seguro para se esconderem. E ali ele reitera que isso é tudo. E assim, 3 dias se passam. E mais uma vez a reportagem é anunciada que por motivos da crise parece que a energia e o gás vai ser cortado. E naquele momento já conseguimos ver uma falha na energia ali das pessoas. A jornalista segue mencionando que até que esse alarme de segurança seja suspenso, ela menciona para as pessoas evitarem outras pessoas infectadas. E principalmente, não saiam de casa. O tempo vai se passando e a sociedade tá um inteiro caos. Explosões, incêndio para tudo que quanto lado. E claro, pessoas correndo pelas suas vidas. Nesse exato momento, conseguimos ver um rapaz correndo e em pensamento implorando pela sua vida, querendo ajuda de qualquer pessoa que apareça por ali, já que tudo que ele quer fazer ali é sobreviver. Atrás dele, um monte de mortos-vivos, infectados,
também conhecido como zumbis. Ele fica lá implorando pela sua ajuda. E ele menciona em prantos que ele não quer morrer desse jeito. E ali no meio daquela carreira toda, o seu coração palpitando muito forte, ele menciona que ele quer viver. E fica lá implorando se por acaso tem alguém perto dele ali para salvá-lo. Ele tá tão apavorado que ele nem consegue falar com a boca. A única coisa que ele consegue fazer ali é correr e pensar, choramingando pela sua vida. Mas então, no filme seguinte, ele se depara em uma situação extremamente terrível. E a sua única saída é uma janela completamente estilhaçada. Ali, encurralado, ele fica pensando do que isso tá acontecendo com ele. Por que desse jeito? E fica lá procurando alguma saída, tentando fazer alguma coisa para se safar. Mas então, ele entende muito bem. Esse é o seu fim. E ali, naquela situação, ele só tem duas escolhas: pular e ficar. Essas duas só vai levar para uma direção. Ele menciona em seu pensamento que ele só tem 16 anos. E que certamente ele não quer ser empacotado dessa forma, ser devorado por monstros. E nesse exato momento, o rapaz se entrega à gravidade. Ele chega a pensar aliviado. E pelo menos, ele não vai se tornar uma dessas criaturas. E tudo que ele precisa fazer ali é fechar seus olhos. E tudo ao seu redor vai acabar. E observando essa cena em outra perspectiva, conseguimos ver que a queda é gigantesca, senhores. E só pra piorar a tragédia disso tudo, rapaz, um dos zumbis ainda agarra o cabrinha caindo. E é nesse momento que o nosso herói acorda. Ele percebe que tudo que aconteceu ali era um sonho. E meus senhores, que sonho insano! Ele segue mencionando que o seu nome é Jin e ele está preso no seu quarto. E atrás da porta do quarto dele, a pessoa transformada arranhando ali mesmo é a sua mãe. E naquela realidade, uma coisa é certa: ele está preso em um interminável pesadelo. No próximo capítulo, conseguimos ver uma chuva intensa. Uma chuva que limpa toda a sujeira do mundo. Mas em tempos sem esperança como estes, apenas descobrem mais horrores que estavam escondidos. E ali, na manhã seguinte, conseguimos ver um monte de zumbis, como se estivesse tirando onda com a cara do Protinha. Não sei porquê, mas ele falou uma coisa nesse sentido. E ali, dentro da casa do nosso herói, conseguimos ver um bregueço cheio de louça suja, parecendo a sua casa, que você não tá lavando sua louça, rapaz. Lava sua louça, não deixa só sua mãe lavar não, rapaz. Sujeira pra todo lado. E claro, uma zumbi vivendo na mesma casa que o Protinha. Em outras palavras, a sua mãe zumbificada. E mais uma vez o despertador toca às 7 horas da manhã. As batidas matinais da zumbi mãe do Protinha é como se fosse o despertar do nosso herói. Todas as 7 horas da manhã, ela tá lá batendo, esfregando na porta do nosso herói. O Jin, ainda sonolento, ele fica lá ouvindo a sua mãe, só que obviamente era coisa da sua cabeça. Pra ele é como se aquela zumbi sem sentimentos estivesse lá, chamando pelo seu filhinho pra acordar e perguntando se por acaso ele tá com fome. Ele menciona em seus pensamentos que ele sabe que é impossível, mas por um segundo ele quase conseguiu escutar a voz da sua mãe ali. Porém, do pior de tudo, o nosso herói ainda tá vivo. E ele menciona que se isso for chamado de viver pelo menos, né? O nome desse grande homem cheio de músculos, rapaz, é o Jin-guk. E ele tem 16 anos. E ali fora do seu quarto, martelando a porta, é a sua mãe zumbificada, como eu tinha dito. O prota menciona que ela tem lá esperado ele sair do seu quarto. E ele menciona que esse dia de hoje é 9 de agosto. E ele tem estado preso ali por 4 dias. O Jin menciona que 2 dias atrás a sua mãe simplesmente mudou depois de ter voltado do shopping. E obviamente ninguém poderia imaginar que isso iria acontecer. E naquela realidade, uma única coisa é certa: você precisa se adaptar às novas situações. E assim, o nosso herói fica lá pensando consigo mesmo. E ele precisa sobreviver, porque se isso não acontecer, provavelmente ele vai virar um daqueles bichos. Em seguida, o Protinha, na maior vibe maluca, ele responde a sua mãe, mencionando que ele já tá de pé. E o coitadozinho só pensava consigo mesmo que ele gostaria que ela pudesse entender ele. Mas tudo que ele recebe de volta é os rosnados. Ele segue mencionando que a coisa mais estranha disso tudo é que a sua mãe vai lá acordar ele toda manhã na mesma hora. E a zumbi mãe sempre faz isso de uma forma extrema e exagerada. E esse hábito que essa criatura costuma fazer, o Protinha reconhece ele, já que durante as suas férias escolares, ele tinha que acordar
às 7 horas da manhã para tomar café com todos antes de irem trabalhar. E reunindo todos esses detalhes, o nosso herói fica lá pensando consigo mesmo se por acaso sua mãe tá tentando dizer alguma coisa para ele. Ou talvez a sua mãe esteja melhorando aos poucos, já que ela é a sua mãe. O Pratinha fica mencionando que foi isso que ele teve pensado todas essas noites passadas. Mas então, em um belo dia, o cara lá tentou falar com a sua mãe zumbificada. E não foi uma experiência muito boa, senhores. Mas assim, em um supetão violento, o Pratinha conseguiu se desvencilhar e se trancar no seu quarto mais uma vez. E naquele momento, o coitado ficou todo choroso. Ele nem queria mais pensar sobre isso. E naquela situação, a única coisa que ele poderia fazer para sua mãe era pedir desculpas. Ele mencionava que ele gostaria muito que a sua mamãezinha o entendesse. E agora, senhores, nesse filme aqui, eu não sei se eu tô entendendo muito bem, mas basicamente a zumbi tá lá olhando pro retrato da sua família. E nesse exato momento começa a aparecer um flashback da zumbi, rapaz. Eu não sei se é dela, né? Mas enfim, ela começa a lembrar das palavras do fotógrafo falando pra ela se inclinar um pouco pra frente e conversando com toda a sua família para ele tirar uma foto perfeita de todos. Ela lembra do fotógrafo falando pra toda a família conversarem pra deixar o mais espontâneo possível a fotografia. E no fim todo mundo tava conversando qualquer coisa e a foto ia parecer mais estranha do que o normal. Mas no fim a foto saiu belíssima. Mas então veio o segundo dia da doença. O pai do nosso protagonista, ele ainda tinha que trabalhar, né? Já que ele tinha votado no Bolsonaro e tinha um histórico de atleta, nada ia acontecer com o cara. E assim o pai do pivete e a sua irmã mais velha saíram lá da casa. E ali, rapidamente, a coisa mais inteligente que nosso herói fez foi trancar a porta da sua casa. E como já sabemos, essas pessoas nunca voltaram. E a única visão que temos do olho mágico da porta é um rastro gigantesco de ketchup. E tudo que passa na cabeça do Protinha é que provavelmente foi isso que aconteceu com seus familiares. No próximo dia, o nosso protagonista tá um pouco sem entender de onde diacho foi que veio tanta água assim no seu quarto. Mas então ele se lembra que naquela manhã havia chovido. Ele chega a pensar que talvez ele tenha que coletar essa água, já que mais tarde ele vai ter que beber. E o pobre garoto naquela situação, ele pensava que ia gostar muito se a chuva limpasse toda essa imundice do mundo. E na sua mente, o cara já tá quase sem esperança, já que a essa altura nenhum policial e nenhum grupo de resgate vieram para aquele bairro ainda. Ele observa todo o cenário lá de fora e menciona que parece que a chuva limpou boa parte do ketchup que estava no asfalto. E ali, o nosso herói observando a rua, ele percebe que o número de zumbis ali diminuíram. Ele fica lá pensando se por acaso a maioria dos zumbis foram para outra rua. E como o número de zumbis está mais baixo, ele chega a pensar que talvez os sobreviventes que estejam ali no complexo talvez comecem a sair agora para a rua. E é nesse exato momento, senhores, que conseguimos ver uma pessoa sendo jogada da sacada da sua casa. E ao julgar pelos gritos de desespero, conseguimos ver que era um marido e mulher. E parece que a mulher do cara tinha virado um zumbi, rapaz. E a partir do momento que o cara caiu do terceiro andar, a gravidade fez o resto, né? E o cara se espatifou no chão. E uma coisa é certa, se ele não pereceu por causa da queda, certamente ele tá lascado por causa dos zumbis. E só pra piorar a situação, o cara simplesmente caiu em cima de um carro, né? E a buzina ali no complexo está extremamente alta. E um monte de zumbis foram lá pra averiguar o que tava acontecendo. Em paralelo a isso, a zumbi mãe do Protinha tava lá rasgando a porta do Prota. O nosso herói rapidamente se vira meio assustado, e ele menciona em seus pensamentos que talvez a mãe dele tá respondendo ao som do carro. Ele fica pensando que talvez a mãe dele pense que esse som tá vindo do seu quarto ou algo do tipo. Ele fica pensando que essa coisa tá fazendo muito barulho e precisa ser desligada. Mas a grande questão é como é que ele vai fazer isso, já que no meio da rua há muitos zumbis. E os zumbis estão sedentos para tirar um pouco da casquinha daquele cara que despencou do terceiro andar. E ali o nosso herói fica lá observando aquela visão grotesca. Só que ele observa um detalhe estranho. Um zumbi completamente estático olhando para ele. O Protinha fica lá bisbilhotando e olhando o zumbi com mais afinco. Ele segue mencionando que metade do corpo daquele zumbi foi completamente carbonizado. E ali o zumbi fica lá rosnando para ele. Ele fica meio sem entender se realmente esse zumbi tá lá gritando para ele ou algo do tipo. Mas então nosso herói percebe que isso não é verdade, e parece que ele tá olhando para outra direção. E parece, senhores, que mais uma pessoa está despencando do prédio do nosso herói.
do último andar ainda. E parece que agora que quem tá despencando é o pai zumbi com a sua filha ainda humana. O nosso herói seguia mencionando que até agora, nesse momento, ele apenas olhou os zumbis com seu próprio ponto de vista. Mas aparentemente essas criaturas só veem os humanos agora como uma comida. E ali o nosso herói entende que essa certamente deve ser a perspectiva que eles veem. E que realmente essas criaturas são completamente consumidas pelos seus instintos mais primitivos, já que eles ouvem barulho e correm até eles, e não sentem qualquer tipo de dor ou emoção, apenas instinto básico. No filme seguinte, nosso herói estava lá escrevendo no seu caderninho, procurando alguma forma de não ficar louco, e escrevendo muita coisa que ele precisa sobreviver, que ele está faminto, que ele não precisa pensar muito em comida, porque senão ele vai ficar só mais com fome. E ali, no momento que nosso herói estava lá escrevendo no seu caderninho, ele seguia mencionando que ele avistou uma coisa na noite passada. E naquela noite, enquanto os zumbis estavam devorando o cabrinha que tinha caído lá embaixo, um outro sobrevivente boca de burro tinha aberto lá a sua sacada e começou a gritar pedindo ajuda, rapaz. Mas tudo que ele conseguiu fazer foi atrair zumbis, mas é muito burro. E o nosso herói ali avistando tudo, ele só ficou com medo e se tremendo. Voltando pro presente, o nosso herói tava lá escrevendo, e ele demonstra pra gente as suas 7 características que ele observou dos zumbis. A primeira é que eles sempre andam faminto e comem pessoas. A próxima é que eles não dormem, eles são sensíveis ao som, e os seus reflexos e instintos básicos ainda são intactos. Ele menciona que a força e a velocidade são similares quando eles estavam vivos. Ele escreveu também que eles são incansáveis e não sentem dor ou emoção. O nosso brotinho também faz um adendo, que ele não pode gritar por ajuda, e se contaminado, até mesmo os familiares não são confiáveis. E uma coisa é certa, não é pra ele pensar no passado. Ele seguia lá pensando e escreveu seu pensamento, mencionando que talvez a razão pela qual a sua mãe sempre acordava ele às 7 horas é porque era o horário que ele sempre acordava. E talvez tudo que ela queria fazer era arrancar uma casquinha do nosso herói. Naquele momento, enquanto aquele zumbi e a sua filha caía do último andar, o Jim mencionava em seus pensamentos que aquele momento parecia uma eternidade. E quando os seus olhos se encontraram, o corpo do Protinha inteiro congelou. E ali, naquele cenário e naquela situação, ele não podia ouvir nada. E quando nosso herói voltou a si, tudo o que ele podia ouvir era só seu coração batendo desesperadamente. Mas então tudo voltou a fazer sentido, já que ele ainda estava vivo. E principalmente, ele queria viver. E nesse momento, o tempo vai se passando. A situação do nosso herói não tá nem um pouco legal, já que ele não tem nada para beber. Sem eletricidade e nada mais no seu quarto funcionando, ele estava simplesmente desesperado e não podia pedir ajuda para ninguém. E naquele momento que a mosquinha sentou na sua frente, tudo que ele sentia ali era raiva e remorso. O cara simplesmente deu um murrão na mosca. Ele seguia mencionando a sua realidade, e ele estava lá no 5º andar. Ele fica pensando se por acaso ele apenas deveria pular de uma vez. Mas ele sabe muito bem, se ele não tiver sorte, apenas suas pernas iriam quebrar. E o término de tudo isso é que ele seria dilacerado por zumbis. E essa morte, acima de tudo, é a pior de todas. E foi no meio de todos esses devaneios que o Protinha chegou a pensar se por acaso o seu pai e a sua irmã estão vivos. E nessa situação, apenas o que o nosso herói consegue sentir é fome. E os seus outros sentidos foram completamente desligados para apenas eu quero sobreviver. E tudo que ele tinha ali no seu quarto era um resto de pizza de 3 dias atrás, que o nosso herói ficou lá racionando. E a única coisa que sobrara da pizza era um pedacinho de picles. Pizza essa que o Jim comeu mais devagar possível. E agora, nesse momento, tudo que restava era o último pedaço. E o nosso herói saboreou cada pedaço que ele ali degustava, já que essa certamente é a sua última refeição. Pelo menos como um ser humano. No momento que o nosso herói vai degustando o seu último pedaço de picles, ele começa a cair em prantos. Ele ficava mencionando que esse gosto salgado estava tomando toda a sua boca. E aquele momento poderia ser a última vez que ele engolia alguma coisa. Mas então, no filme seguinte, o nosso herói tem uma dor de barriga. O cara simplesmente vai dar uma caganeira, rapaz, num apocalipse zumbi, que isso? O nosso herói vai andando rapidamente em direção ao seu banheiro improvisado. Ele chega lá na sua varanda em frente do seu quarto e começa a forrar o chão com folhas de caderno onde ele vai fazer as suas necessidades. E então o Protinha arreia suas calças.
e dá uma bela de uma cagada ali. E olhando a planta da casa do nosso herói, conseguimos ver muito bem onde é que ele tá, e na sua frente conseguimos ver um elemento aqui que o Pratinho acabou tendo que botar várias barricadas pra sua mãe zumbi não acabar pegando ele quando ele tava cagando, né, rapaz? Ele fica mencionando, se ele fizer barulho, certamente a sua mãe poderá aparecer ali, já que isso já aconteceu uma vez. E no momento que o nosso herói tava lá dando uma cagadinha, a mãe do cara apareceu, rapaz, querendo devorar ele. E o cara foi pego de calças arriadas. É um péssimo momento pra morrer, rapaz. Ele mencionou que naquele dia ele teve que ficar nessa posição por horas. Mas por sorte, ele conseguiu se limpar. E voltando pro presente, nosso herói seguia mencionando que dessa vez ele tinha bloqueado o closet. Então, a sua mãe zumbificada não iria entrar ali de jeito nenhum. E ali, a única coisa que ele não precisa fazer é barulho. Ele cata o seu papel higiênico e limpa a sua bundinha, rapaz. Assim, o Pratinho tava lá pensando na vida, depois de dar uma bela de uma cagada. Ele, por algum motivo, avista uma coisa estranha à sua direita. Então, no prédio vizinho, ele consegue ver cartazes escritos, pedindo ajuda. Rapidamente, o nosso herói entende que ali se trata de uma sobrevivente, e ao julgar pela distância que ela tá, certamente ela tá no 7º andar do seu prédio. O Prata fica vendo a distância e ele consegue reconhecer uma silhueta de uma pessoa. O que ele não consegue acreditar é que essa moça tá olhando pra ele ali. Ele fica vendo que se trata que essa pessoa tem um cabelo longo e isso é uma garota. O cara rapidamente levanta suas calças. E o que o Jin de 16 anos começa a pensar? Que de todas as horas que uma garota poderia ver ele, ela foi bisbilhotar ele na hora que ele tava dando uma cagada. O cara se levanta rapidamente e eu nem sei se ele limpou a sua bunda, rapaz. E naquele cenário, como todo adolescente, com os hormônios à flor da pele, olha só o que o nosso herói pensa, rapaz. Ele fica lá pensando que provavelmente a novinha não viu ele cagando, né? Em seguida, Rudin, meio que escondido, começa lá, né, a limpar o seu bumbumzinho. E parece que lá se formou o seu último pedaço de lenço umedecido. E agora, o que vai restar ali é só folha de papel. Assim, o nosso herói tem a bela ideia de escrever também pra novinha ali avistar ele. Ele começa então a destacar algumas folhas de papel e rabiscar algumas coisas. E com auxílio de fita durex, o cara consegue escrever a mesma frase que a novinha escreveu ali, pra ser ajudado. O nosso herói fica lá forçando a sua vista, tentando ver o que a novinha lá do outro prédio está fazendo. E na sua perspectiva, ele acredita que ela está escrevendo alguma coisa. E então, senhores, olha só o que a novinha escreve. Ela segue falando pro nosso herói não copiá-la, e ainda chama o cara de cagão. E então não resta mais dúvidas, a bicha viu o cara cagando. Ele segue mencionando em seu pensamento que a culpa é dela por ficar bisbilhotando as pessoas assim. O Proto, percebendo que a novinha ali é muito pequena, ele rapidamente se certifica, né, querendo saber qual é a idade da garota. E assim, ela menciona que tem 17 anos. Naquela situação, o nosso herói fica lá pensando se por acaso ele deveria mentir a sua idade, já que ele só possui 16, né? Mente de adolescente meio desgramada, cara. E o nosso herói, obviamente, começa a mentir, mencionando que ele tem 18 anos. E em resposta a isso, a novinha é bem esperta, mencionando que o nosso herói tá mentindo. O chassi de grilo fica um pouco inconformado, né? Já que como é que ela sabe que ele tá mentindo? E assim a novinha rapidamente menciona que ela viu o uniforme dele. E percebendo isso, nosso herói fica um pouco confuso, já que ele não tá utilizando seu uniforme escolar. E isso só tem um significado. Essa pessoa está observando há algum tempo. E então o Rudin percebe que a novinha tá escrevendo mais alguma coisa. Ele fica lá curioso, tentando adivinhar o que ela vai escrever. E ali, a moça menciona, perguntando pra ele se por acaso ele quer um pouco de comida. O Jin fica um pouco surpreso, né? Já que como é que uma pessoa escreve isso num tempo desses? Já que é óbvio que ele quer comer. Ele fica pensando se por acaso o resto desgramada tá brincando com ele. Mas ele decide seguir o jogo, né? E menciona que quer. E ainda bota uns emoticons aí, rapaz. O cara é muito desgramado. Ele até chega a pensar, por que diacho foi que eu coloquei emoticon? Aí ele fala que é talvez porque não tenha falado com ninguém esse tempo todo. Em resposta a isso, a novinha escreve maneiras. E eu não entendi muito bem o que isso quis dizer. Maneiras de entregar comida, sugestões, não sei o que ela quis dizer aqui. E como o nosso herói está extremamente faminto, ele tem que se expor ao ridículo, né? E pede encarecidamente pra novinha dar um pouco de comida pra ele. E assim, alguns minutos mais tarde, o nosso herói fica um pouco sem entender, né? Já que a moça entrou dentro do quarto dela. Ele fica lá pensando que talvez ela vai arremessar alguma coisa pra ele, mas certamente a distância tá bem longa pra ela conseguir fazer alguma coisa com êxito. Mas então o nosso herói percebe uma coisa estranha. Isso é porque a moça tá lá, utilizando um arco e flecha profissional. A bicha estica o seu arco, mira em direção à casa do nosso herói.
E então papoca-lhe um tiro certeiro. O projétil vai pinotante e rodopiante no ar. E o Protinha vendo aquilo, o cara fica extremamente assustado, já que ele tá lá, né, na frente desse projétil. Mas então, no frame seguinte, conseguimos ver uma coisa um pouco estranha. Parece que alguém está treinando arco e flecha. E então percebemos que o nosso herói tava lá bem antes de toda essa tragédia acontecer. O Protinha tava lá assistindo televisão. E ele observava uma competição que estava acontecendo na sua cidade. E aquela arqueira que estava exibindo as suas habilidades é extremamente extraordinária. Ali o nosso Protinha vendo lá, assistindo bobeira, né? Ele fica lá passando e vendo o que tá acontecendo na televisão lá da sua casa. E é nesse momento que ele observa aquela reportagem que tava passando sobre apocalipse zumbi. O nosso herói vendo aquela notícia, ele fica lá chamando a atenção da mãe dele pra ela ver também o que tá acontecendo ali, já que aparentemente na cidade dele houve várias explosões. A mãe do garoto segue mencionando que provavelmente é apenas outro acidente. Ela menciona que as pessoas continuam deixando isqueiros dentro do carro nos dias quentes, e então isso acaba explodindo. O Jim menciona para sua mãe que aparentemente as coisas é bem mais pior do que ela tá falando ali. Mas então a mãe do nosso herói segue chamando a atenção do seu filho, falando para ele desligar essa TV e não ficar assistindo essas coisas deprimentes, já que a melhor coisa que ele deve fazer ali é comer a comida gostosa da sua mamãe. O Jim, como toda criança pilantra, o cara não tem fome, é um chassi de grilo mesmo, cara, é muito magrelo. Ele chega até a reclamar da comida da sua mãe, rapaz, falando pra ela que ela já fez isso várias vezes, repetidamente. Em resposta a isso, a mãe do Jim menciona que ela achava que ele gostava do prato dela. E a mãe do menino fala aquela típica frase que toda mãe faz pra ele sentar e comer, já que ele deveria era agradecer, já que tem muitas pessoas na parte do mundo passando fome e não podem comer nada. E ali o nosso herói menciona que ele pensava que aquele momento era só mais um outro acidente qualquer, ou então que na hora do almoço tudo começou a explodir. Então mencionava que ninguém tentou se preparar para isso, ou tentou achar um motivo para que estava acontecendo. As pessoas apenas ficavam torcendo para que isso não afetasse as suas vidas. E então, a lente desse binóculo é virada rapidamente em direção à casa do Protinha. E olha só quem era que estava vendo isso de binóculos, rapaz. Se não era a novinha arqueira. No próximo capítulo conseguimos ver a flecha rindo. Só que em vez de ir em direção ao quarto do Prota, vai em direção a um alvo. E parece que a arqueira em questão não foi muito bom, já que ela só conseguiu 4 pontos. E ali, a instrutora da equipe de arquearia da escola parece que desqualificou a novinha lá, a Lia Gawara. A instrutora seguia mencionando que a mãe da novinha ali era uma atleta olímpica que ganhou muitas medalhas de prata. E era por virtude disso que ela estava com muitas expectativas com a novinha ali. Mas parece que tudo foi em vão e que ela vai ter que treinar mais na próxima competição. E assim o tempo vai se passando. E a Gawara ali estava lá, um pouco aflita. Ela segue chamando a atenção da sua mãe, mas a sua mãe está extremamente raivosa. Ela vai para sua filha ficar quieta, já que ela não tá no clima para conversar agora. E então, no filme seguinte, a novinha recebe a mensagem no seu telefone, e parece que era uma amiga dela, parabenizando, já que hoje era o seu aniversário. A Gawara segue mencionando para sua mãe que hoje ela queria se encontrar com seus colegas. Mas em resposta a isso, a mãe da novinha começa a esculachar ela demais. Brigar e brigar. Brigar muito, senhores. Ela fica mencionando que ela nunca vai conseguir medalha de ouro se ela ficar agindo desse jeito. Ela fala pra novinha mais uma vez que ela não quer falar agora. E fala pra ela esperar até eles chegarem em casa. E no decorrer da viagem, a Gawara ainda tenta falar com a sua mamãezinha. Mas ela está extremamente putaça e fala pra menina ficar quieta de uma vez. Mas a novinha ainda insiste e pergunta pra sua mãe se por acaso ela sabe qual é o dia de hoje. E a mãe da Gawara simplesmente menciona que hoje é o dia que ela deu a luz a ela. E também é o dia que ela ferrou com a sua carreira de arqueira. A mãe da menina segue mencionando que ela nunca deveria, mas antes da bicha fechar a sua boca, a Gawara simplesmente sai do carro. A mãe da menina vendo isso, mais uma vez começa a gritar com ela, perguntando se por acaso ela ficou maluca e ordena pra ela entrar no carro. E ela segue mencionando que tá dizendo tudo isso porque ela é fraca, e é por isso que ela tá tentando encorajar ela pra ficar mais forte. Mas então nesse momento a Gawara responde que ela não liga mais pra isso, e segue mencionando pra sua mãe que ela não é ela, e que tudo que sua mãe fica fazendo ali pra ela é apenas pensando em si mesma e não na sua filha. E por isso a Gawara menciona que ela só quer ser ela mesma e não a sua mãe. Ela menciona também que não vai mais fazer arco e flecha nunca mais. E então, senhores, a Gawara vai de Isekai. A mãe da meninazinha vendo isso, vendo que um caminhão deu pane
janela. Ela ficou estática e o seu coração ficou palpitando com tanta força que parecia que iria explodir. A menina, ainda em devaneios, segue mencionando que tudo isso é pro seu próprio bem, já que essa nem era mesmo a sua vida. E ali, ainda em seu resquício de vida, ela mencionava nos seus pensamentos para sua mãe, se despedindo carinhosamente. E no meio do trânsito, senhores, eu nem preciso dizer que o caos foi grande. Um monte de pessoas pararam lá para ajudar, e a mãe da Agawara, extremamente preocupada, ficava lá choramingando e ligando para ambulância para pegar logo a sua filhinha ali no chão. E assim, um mês se passaram. E parecia que a Agawara estava num estado de afásia. E basicamente, senhores, afásia é a perca da capacidade das habilidades de linguagem e de fala. E até escrita. O médico falava para a mãe da menina que ela se recuperou bem depressa, mas eles ainda têm que observar ela no seu desenvolvimento psicológico, já que a garota ainda parece estar bem em choque. Enquanto o médico mencionava para a mãe da menina que isso deve ser esmagador, a mulher ainda pensava no futuro da menina, mencionando que existem muitos arqueiros deficientes, então isso não vai ser um problema para sua filha. E então, nesse exato momento, o médico começa a brigar com a mãe da menina, falando para ela como é que ela pode pensar nessas coisas nesse momento. E ali, a Agawara estava coringando em seus pensamentos. E então, 3 meses se passaram. E enquanto a Agawara estava no seu quarto, ela escutava os seus pais brigando, mesmo com a música do Kamaitachi estourando do seu ouvido. E parece que naquele dia, os pais da Agawara simplesmente se separaram. No inverno daquele ano, a Agawara já estava um pouco melhor. E ali, o seu pai estava um pouco preocupado com ela, tentando falar com a sua filhinha. Ele seguia mencionando para ela que estava muito feliz, já que ela finalmente tentou sair do seu quarto. Ele seguia mencionando para sua filha que ela pode falar o quanto devagar que precisa, que ele vai estar lá prestando atenção para ouvi-la. O pai dela fica lá insistindo, mencionando que certamente ela tá cansada de estar olhando para a janela e chama ela para dar uma voltinha com seu velho ali na rua. A Agawara fica um pouco hesitante, até mexe a cabeça dizendo que não quer sair. E fica mencionando em seus pensamentos que ela gosta bastante ali da janela. A garota mencionava que aos seus 17 anos a sua vida já havia terminado. É o momento dela ver aquele garoto. Ela mencionava que no momento que ela viu aquela pessoa, seu coração começou a bater de novo. Então, o mundo morreu. E assim, ela só está ali esperando a sua vez chegar. Mas quando ela olha pro garoto, ele olha pra ela também. A Davi fica lá pensando que quando é que ela vai parar de apenas olhar as coisas, já que já faziam 4 dias e seu pai ainda não tinha aparecido na sua casa. Ela menciona que seria burrice ir pra fora no meio daquele caos zumbificado. E que certamente ela tá de boa, já que ela tem comida o suficiente para uma semana. E foi exatamente por isso que ela pensou que ela deveria ajudar aquele garoto, já que eles só precisam aguentar até o resgate chegar até ali. Ela seguia lá pensando e implorando para ele olhar pro seu quarto e ver a mensagem que ela tinha deixado ali para ele. E no momento que eles foram conversando cada vez mais, ela mencionava em seus pensamentos que ela deveria manter contato com ele e continuar conversando. E ela mencionava que ele parecia ser jovem e que certamente ela sabe que ele faz parte do ensino fundamental. E foi naquele momento que ela estava puxando o arco da sua flecha amarrado com uma fibra de nylon. Naquele momento que ela estava preparada para lançar a sua flecha, ela calculava todas as rotas e percebia que a distância do seu prédio até o quarto dele era mais ou menos de 50 metros. E que certamente aquela distância ela pode conseguir. Ela respira, analisa a posição do vento. E assim, depois de tanto estudar, ela consegue atirar sua flecha certeira. Enquanto a flecha ia com toda velocidade, a sua fibra, que na verdade era um barbante, vai com tudo. Então o manhwa nos mostra outra perspectiva, o quarto da menina. E rapaz, ele tá bem organizado ainda. E parece que ela também havia escrito algumas características dos zumbis, bem parecida com as características que o Protinha tinha escrito para ele. Apenas 2 detalhes diferentes da escritura dela: se por acaso ser mordido a pessoa realmente é infectada, ou então se seu pai ainda está seguro. No próximo capítulo, na perspectiva do Protinha, ele tava lá vendo o que de acho que a novinha tá fazendo. E de acordo com a silhueta, o que ela tá segurando é um marco. O coitado velho vendo aquilo, ele fica lá pensando que a novinha tá apontando pra cabeça dele. O Jin segue mencionando em seus pensamentos que naquele breve momento, enquanto ele via a flecha voando em sua direção, ele teve aquela experiência de quase morte.
Mas felizmente a novinha é muito boa de mira, rapaz, e não pegou nele. Mas uma coisa é certa, ela conseguiu acertar num lugar bem sugestivo, onde o nosso herói costuma dormir. E se pega aí, meu amigo, não deve ser legal. O Pratinha segue mencionando em seus pensamentos como o bom idiota que ele é, que certamente ele vai ter que fechar a janela quando ele for dormir. Assim, no filme seguinte, nosso herói lá panguando, ele entende muito bem a ideia da novinha ali lançando a flecha com fio de barbante. E quando o nosso herói olha lá pra varanda da novinha, lá tá escrito pra ele amarrar o barbante. Momentos se passam e o Jin tá lá dando vários nós cegos pra aquele negócio não se desatar nunca. E ali, o nosso herói amarrando ali, ele fica tentando entender o que a novinha vai fazer com esse barbantezinho fino aqui. E assim, no filme seguinte, a gente consegue ver um negócio vindo rodopiante dentro do fio de barbante. E isso se tratava de um tubinho de fita com alguns bilhetezinhos escritos nele. E é claro, com mais 2 fios de barbante amarrado. O nosso herói vai lá, abre o bilhete e eu vou resumir aqui pra vocês. Ela ensina um truque novo pra ele amarrar esses barbantes aí. É tipo isso. E o Jin, bobão como ele é, a única frase que importava pra ele ali é: se você quiser comer, faça isso. E é claro que ele vai fazer, o cara tá morrendo de fome. Assim, ele amarra um barbante, amarra 2 barbantes, até que no final tem muitos barbantes ali, rapaz. O Zezão fica mencionando seus pensamentos que agora finalmente ele entendeu o que a novinha tá tentando fazer ali. Sua cabeça de idiota é pra ele ir lá no quarto dela. Esse cara, rapaz, ele sonha demais. Mas obviamente ele é um grande cagão e nunca que ele iria fazer isso, já que se ele fizesse, a sua mente poluída já fazia ele cair de lá. E assim, finalmente usando seu bom senso, ele menciona que certamente esse não pode ser o plano da novinha. E que certamente ele tenha lido muitos quadrinhos ou algo do tipo. No filme seguinte, o fio de barbante agora tá muito forte. E certamente é bem difícil pra quebrá-lo ali. E ali o nosso herói já tá todo cansado no chão, faminto e sem perspectiva do que vai comer nesse dia. E nesse momento, enquanto o nosso herói tava lá perdido nos seus pensamentos, pensando coisas inúteis, é aí que aparece deslizando daquele fio muito do louco uma cesta cheia de comida. Quando o nosso herói olha pra dentro da cesta, ele percebe que lá tem algumas fatias de pão e uma lata de atum. O Bob Vey rapidamente começa a catar o pão e ele fica lá se mentalizando para ele não acabar se sucumbindo por seus desejos e fome. Ele segue mencionando que ele não pode comer tudo de uma vez, mas primeiro ele deve experimentar o pãozinho gradativamente. A primeira coisa que ele faz é provar um pequeno pedaço. Ele fica mencionando que certamente isso já é o suficiente para deixar ele vivo até ele ser resgatado. Mas então, inconscientemente, ele já tá arrancando um pedaço gigantesco. E em um piscar de olhos, um pedaço de pão já sumiu, rapaz. Ele já tava com outro na mão para degustar mais ainda. E assim, antes que o nosso herói percebesse, ele já havia comido todos os pães da cesta. E a única coisa que restava ali era a lata de atum. Ele mencionava em seu pensamento que ele certamente deve guardar isso para ele poder comer mais tarde, é óbvio. Mas ele tava que nem um drogado, que não conseguia controlar os seus impulsos. Ele só queria dar uma olhadinha dentro ali da latinha de atum, só pra ver se tinha atum mesmo, né? Vai que tinha outra coisa. E olhando aquela textura da carne do peixe, o cara fica louco, velho. Ele pensa consigo mesmo, só vou dar uma mordidinha. E quando ele abre a sua boca cheia de saliva, o garoto prova um sabor agridoce. Sabor esse que ele nem imaginava sentir de novo. E mais uma vez, em um piscar de olhos, a lata já estava quase vazia. E ele realmente parecendo drogado, ele não conseguia controlar o seu impulso. E assim comia compulsivamente. Ele ficava meio sem entender e se perguntava do porquê a comida está ali enchendo seu estômago, mas ele ficava cada vez mais vazio por dentro. E isso não é uma forma literária, senhores. Ele está sentindo um vazio dentro do seu coração, porque antes ele não havia percebido o quão confortável a sua vida realmente era. E ali, o jovem garoto caía em prantos, chorando, relembrando do seu passado. Enquanto o nosso herói estava lá chorando e se desculpando com a sua mamãe e não sei mais o que, rapaz. Mais uma vez, chega outra cestinha pro nosso herói. O Pratinha lá enxuga suas lágrimas e ele fica meio sem entender o que tá acontecendo. E quando ele vê lá, olha só que não é um talher, um pouco de água e papel higiênico pra mais tarde. E ainda tinha um bilhetezinho no meio dessa balela toda, rapaz. O Pratinha já tinha bebido um pouquinho da água, pelo menos nessa parte ele foi consciente, né? Aquele bilhete dizia o nomezinho da novinha. Eu chamo de H-Lee, porque o nome dela é muito difícil, cara. H-Wei-Yong-Lee. É muito difícil. Ela seguia mencionando pro nosso herói que ela espera muito que ele não tenha comido tudo de uma vez. E ela fala pra ele usar o garfo pra comer o atum. Ela mencionava pro nosso herói pra ele ficar de olho na corda de cistas.
já que em breve ela vai mandar mais comida pra ele, até que o esquadrão de resgate chegue ali. O nosso herói ali recebendo a carta da novinha, ele fica lá pensando o que ele deve escrever pra ela também. Enquanto o cara tava lá escrevendo, ele percebeu que a sua letra era horrível. O nosso herói escrevendo o seu bilhetezinho, ele se apresenta e já começa a agradecer a novinha por ter dado comida pra ele. Eu não sei se o cara realmente escreveu errado ou se isso é um erro de tradução, mas ele menciona que a sua mãe, todo errado, está infectada e ele não pode sair do seu quarto. Ele pergunta pra novinha se por acaso na casa dela tem alguém infectado por lá. E assim, mandando o bilhete de volta, ele menciona que é muito difícil escrever desse jeito pra alguém. Mas pelo menos nesse caos todo ele pode se comunicar com outro ser humano. E isso é ótimo. Sim, alguns minutos depois, a novinha começa a falar com ele, correspondendo às suas mensagens. Ela menciona que não tem ninguém infectado na sua casa. Ela responde que está bem e que está muito feliz por ter ajudado nossos heróis. A Gali escreve que eles deveriam pôr algum sinal pro esquadrão de resgate ver e perceber que eles estão vivos ali. O Jim menciona pra novinha que ela teve uma boa ideia, mas ele fica preocupado com quanto tempo é que esse resgate vai chegar ali, já que eles já estão ali esperando por 4 dias. E assim, a novinha menciona que nesse exato momento fazer algum barulho é suicídio. E ela segue mencionando confiante que ela tá muito certa, que o esquadrão vai vir resgatar eles. O Bro tinha ouvido essas palavras e refletindo consigo mesmo, ele menciona que ele também acha que o esquadrão vai aparecer ali. Ou melhor, ele pelo menos espera que isso aconteça, já que o ambiente lá embaixo tá completamente caótico. E assim, o tempo vai se passando. E conseguimos ver aquele típico cenário apocalíptico. Ruas desertas e carros abandonados. E ali, no meio daquela imensidão, conseguimos ver uma pessoa surgindo do horizonte. E a julgar pelas vestes, parece muito ser um policial, rapaz. Nesse exato momento, o corpo se espanta com a presença do homem. E mais uma vez conseguimos ver o quão assustador é essa realidade. Na perspectiva daquele possível policial, conseguimos ver ele andando calmamente pelas ruas, sem nenhuma preocupação. Os corvos da região já bisbilhotando e percebendo a sua presença. Naquele ambiente catastrófico, conseguimos ver uma espécie de ambulância ali, e o policial passando lentamente pela região. E no soar daquele corvo macabro, lembramos que aquele ambiente não é nem um pouco seguro. Esse que é o meu imitado corvo. Sonoplastia insana. Na perspectiva desse possível policial, conseguimos ver um zumbi meio que devorando alguma coisa naquela carroça daquele caminhão. Eu não consigo identificar muito bem o que ele tá comendo, mas ao julgar pela comida típica dos zumbis, a gente já tem uma ideia. E uma coisa é certa, senhores, nessa partezinha bem aqui, eu acredito que são uma mão, rapaz, uns dedinhos aqui. E é nesse momento, enquanto o corvo mexe com o zumbi, conseguimos ver o policialzinho passando por lá, calmamente e bem de boa. O personagem se aproximando daquele zumbi fazendo uma boquinha, ela mexendo na sua bolsa, procurando alguma coisa. E ali, revirando seus bolsos, ele encontra uma moeda. E arremessando aquela moeda no maior estilo Michael Jackson, ele consegue jogar ela em uma distância bem considerável. É o momento dessa mesma moeda dar umas quicadas no chão, fazendo aquele som típico de moeda caindo. O zumbi rapidamente se vira. E ele fica bisbilhotando, olhando aquela moeda. E claramente, senhores, esse zumbi aqui é um eleitor do Lula, porque no momento que ele olha pra moeda, o seu olho chega a brilhar. Claramente ele tá pensando no dinheirozinho que ele vai juntar pra comprar sua picanha. Porém, no momento que o zumbi percebe a presença do humano ali, ele vai em cima do cabra, mas facilmente é bilotinado por um tirambaço na cabeça. E aquele ali é uma menos pra comprar picanha. O policial ali levanta sua viseira. Ele lentamente abre seus olhos e esboça um sorrisinho meio que gostando dessa situação, rapaz. Senhores, nesse momento vai da interpretação de vocês. Eu não sei porquê, o cabrinha simplesmente olha em direção a alguma coisa e faz um gesto com a cabeça e com a sua mão. E ali, no filme seguinte, conseguimos ver umas pessoas dentro daquele carro. Ou melhor, sabemos que tem, porque eles estão cochichando entre si, se perguntando se realmente eles devem sair daquele carro ali. Mas um deles, e a gente não consegue ver quem tá dentro ali, menciona que o tiro que o cara acabou de dar certamente só vai atrair mais daquelas criaturas. E realmente, essa pessoa dentro desse carro está certa. Olha só o tanto de zumbis surgindo do horizonte, rapaz. Muitos zumbis. O policialzinho vendo aquela comoção, ele esboça a maior frieza e não tá nem aí pro que tá acontecendo. Ele rapidamente abre o zip da sua bolsa. No momento enquanto os zumbis estavam se aproximando e babando, sedentos por um pedaço de carninha, o
o cara simplesmente nem se abala com aquela comoção. Ele só joga pra cima um punhado de dinheiro, parecendo aquele tempo de eleição, onde o político joga seus santinhos e um monte de criança sai pegando a rapa. E agora, finalmente, conseguimos ver o pensamento desse personagem. E naquele mundo caótico, ele se sente o rei, sentado no topo da soberania, exercendo a sua misericórdia aos governados. Ele segue mencionando que ele consegue ver os mesmos desejos dessas criaturas nos seus olhos. E na sua perspectiva, essas criaturas apenas desejam ficar mais ricas. Esses zumbis com avareza é a primeira vez que eu vejo, rapaz. Rapaz, que isso, rapaz? É eleitor do Lula mesmo, pra comprar a picanhazinha, rapaz, a picanha. Ele segue mencionando que esse é um mundo onde o desejo tomou conta da alma. E ali, ele tá apenas realizando o desejo dessas criaturas. E foi assim que ele conseguiu sobreviver, se tornando o governante desse mundo. Já que esse mundo louco precisa de um rei louco. Será que esse é o vilão da história, senhores? E assim voltamos pra ouvir aqueles carinhas lá conversando dentro do carro. Eles ficam lá tentando entender se realmente eles precisam sair nesse exato momento. E o cara menciona assustado vendo a ação daquele cara. Que o cara simplesmente jogou dinheiro pra cima e os zumbis estão lá capando. O cara chega mencionando que talvez esses zumbis não sejam como eles pensavam que era, que nem dos filmes e séries que eles assistiam. E esses dois caras aqui dentro do carro, senhores, eles são irmãos. O mais novo segue perguntando se por acaso aquele cara é um policial. E o mais velho chega a mencionar que isso nem importa se ele é policial ou não. O que importa é que ele sabe de alguma coisa sobre esses zumbis. Mas o mais novo menciona que talvez esse cara pode ser alguém do esquadrão de resgate. Mas de toda forma, o irmão mais velho menciona que eles devem seguir esse cara, já que aparenta ser o único jeito de sobreviver. E assim, o tempo se passa. E naquele ambiente caótico, onde tem várias frutas jogadas no chão e estragando, conseguimos ver um diário. Nesse diário dizia que se tratava do dia 8 de agosto, de 30 dias desde o surto. Era mencionado ali que pesquisadores e a população começaram a separar as pessoas com chance de infecção. Naquele momento não houve paciência para esperar os sintomas. Eles simplesmente executaram qualquer um que estivesse ferido ou mordido. E aquela pessoa que escreveu aquele diário, ela ficava se perguntando que realmente será que as coisas vão ficar assim agora, até eles conseguirem uma vacina? E resumindo esse último trechinho aqui pra vocês, senhores, o cara mencionava que aparentemente em Seul estava fechando uma ponte para eles pesquisarem uma vacina. E aparentemente nesse lugar tinha um time de pesquisa para produzir essa vacina. E exatamente o que essa pessoa queria fazer. Ir pra lá para ser pelo menos a primeira pessoa a ser aplicada essa vacina, né? Mas então naquelas folhas, aquele fio de esperança é sobreposto por um pé zumbificado. E a criatura passa tão rápida que as páginas daquele diário começam a passar. O dono desse diário era aquele personagem, o irmão mais novo dentro daquele carro. Ele seguia mencionando que havia viajado com seu irmão direto para Seul com o seu carro. Porém, o carro ficou sem combustível. E como eles tinham jornais, eles acabaram cobrindo todas as janelas e entradas de luz ali, para eles ficarem escondidos. E assim, eles só conseguiam observar o lado de fora por mini fissuras. E de tanto observar os zumbis, uma coisa é certa: essas criaturas não é igual às dos filmes que eles conhecem. O cara começa a mencionar suas características do seu ponto de vista. A primeira coisa é que essas criaturas não dormem e que eles comem qualquer coisa no seu caminho, não só pessoas. Mas obviamente eles preferem comer coisas vivas. São carnívoros. O cara menciona também que essas criaturas não se atacam e fala que pesquisadores disseram que talvez essas criaturas produzam um tipo de feromônios, iguais os das formigas. Eles são sensíveis a sons, não sentem dor, precisam atacar sua cabeça se quiser aniquilá-lo completamente. E outro detalhe é que quanto mais ketchup eles perdem, mais lentos eles se movem. E lá na última linha, o cara menciona que as pessoas têm chamado essa doença de vírus zumbi. O cabrinha tinha mencionado no seu diário que todos os sobreviventes que eles encontraram ou morreram ou foram subitamente infectados. Ele menciona que ainda não sabe como foi que isso aconteceu, se foi por mordida e se realmente a mordida deixa a pessoa infectada. As suas dúvidas é o quão rápido o organismo de alguém fica infectado por uma mordida e se isso é diferente para cada indivíduo. Ele menciona que seu irmão foi mordido e já fazem
24 horas, mas ele ainda aparenta estar bem. E é por isso que eles estão indo para Seul, que eles precisam achar a cura imediatamente. No próximo capítulo, a história volta para a perspectiva do protagonista, e ele menciona em seus pensamentos que ele havia descoberto que a garota do lado oposto da sua casa estava completamente sozinha. Ele ficava mencionando que certamente ela deveria estar bem assustada e solitária. E ali, eles continuaram mandando mensagem um para o outro através de correspondências. Eles começaram a falar de coisas do tipo, e se a equipe de resgate viesse e pegar a gente? E gradualmente, eles mudaram para conversar sobre eles mesmos, que tipo de música eles gostam, que filmes eles curtem, e outras coisas como que tipo de livros eles leem, comida favorita, hobbies. O prota mencionava que talvez tudo isso fosse porque eles não conseguiam se ver, ou talvez fosse porque eles queriam escapar dessa realidade por um momento. E como dois adolescentes com os hormônios à flor da pele, eles começaram a falar coisas íntimas. E assim, a vagarosa e crescente pilha de bilhetes iam aumentando. E assim, gradualmente, eles estavam se livrando do medo que tinham um do outro. E pouco a pouco, pareceu que eles eram grandes amigos. E assim, eventualmente, o sol nascia. E a lembrança do pesadelo que eles viviam voltou à tona. Os zumbis. No dia seguinte, o nosso herói recebeu um bilhetezinho da novinha. E lá mencionava qual era o sonho dele. Ela dá uma desculpazinha, não sei o que. O Pro tinha vindo aquilo com a sua casca de rapaz, esse cara é muito feio, velho. Ele ficava mencionando sobre o que estava escrito ali. E ele achava essa pergunta completamente aleatória. O Brotinho lá prostrado, pensando sobre o que escrever, ele mencionava que isso era bastante engraçado, já que ele nem pode mais imaginar qual era o sonho dele. Ele ficava divagando sobre o que a novinha tinha escrito, qual era o seu sonho. Ele mencionava que isso soava como se eles já estivessem mortos ou algo do tipo. E é naquele momento, do nosso herói olhando pro violão, ele escrevia. E nesse exato momento, o seu verdadeiro sonho era que uma equipe de resgate viesse e curasse ele e sua mãe. Mas como o nosso herói não queria parecer tão sério, ele mencionava que o seu sonho antes do mundo cair era ser um cantor. E agora que o mundo desabou, certamente isso nunca que iria acontecer. Até mesmo porque o músico não é muito, rapaz, não é muito útil no apocalipse, convenhamos. E o Pratinha, depois dessa revelação, ele pergunta qual é o sonho da novinha. E ao julgar pelo que parecia do arco dela, né, certamente ela seria uma arqueira profissional. E a novinha, lendo aquela carta, ela queria só perguntar o sonho do nosso herói, pra ver se realmente ele estava vivendo o sonho de alguém ou realmente tinha o seu próprio sonho. Ela seguia mencionando que era bem melhor ela manter esse assunto da sua paralisia para ela mesma. A novinha mencionava que ela imaginava que ouvir o sonho de outra pessoa pudesse fazer ela sentir e sonhar também, mesmo que seja um sonho inalcançável. É bom ter um sonho. Ela mencionava que queria ter o seu próprio sonho, em que ela poderia agarrar sem se importar com dinheiro e viver até os seus dias finais, mesmo se o mundo acabasse. Mas infelizmente ela nunca teve isso. Ela havia escrevendo parte disso que ela estava pensando e achou umas coisas muito brega. Então ela resolveu cortar algumas coisas, principalmente deixar de lado suas pernas, né, rapaz? E assim ela respondia pro nosso herói que ele estava certo, que ela estava tentando ser uma arqueira profissional, mas esse sonho era mais sonho dos pais delas, e que seus pais tinham bastante expectativa nela. E ali a novinha mencionava que os seus pais tendiam a ser um pouco mais rigorosos do que os outros, mas ela menciona na carta que ela chegou a desistir, já que seus objetivos começaram a se tornar bem vagos, e assim os seus sonhos apenas se foram. Ela seguia mencionando em sua carta que ela sabia que não deveria escrever essas coisas, e ela menciona que na verdade está meio que feliz que o mundo acabou desse jeito. E no fim dessa escrita completamente mórbida, senhores, ela pede uma foto do Protinha. O Protinha, vendo aquilo, rapaz, ele ganhou na cena, né? Porque se ela pediu uma foto dele, dá liberdade pra ele pedir uma dela. E ao falar esse mero detalhe, eu sei, senhores, alguma novinha já pediu foto sua. E se você não pediu de volta, vacilou, viu? Vacilou. E como um bom gado que o nosso herói é, rapaz, ele fica lá dando uma foto, ele fica lá pensando, qual foto que eu vou mandar pra ela? Enquanto ele vasculhava seus álbuns de fotos, ele mencionava em seus pensamentos que talvez eles estão sendo um pouco precipitados, já que um mundo como esse
Será que eles poderiam realmente se tornar amigos? E por falar em amigos, o Pratinho fica pensando se por acaso seus amigos estão vivos também. Dá de perceber que o Prota não tem tanto amigo não, né? Já que ele só pensou agora. O Pratinho, lembrando sobre o que a novinha tinha dito na sua carta, ele fica um pouco pensativo e bem incomodado sobre o que ela tinha falado, sobre o mundo tá bem melhor na perspectiva dela. Ele fica lá pensando que certamente a novinha é fã do Kamaitachi e deve estar o rapaz sofrendo demais ali. Ele fica se perguntando se por acaso a novinha vai aguentar ficar nessa solidão até o resgate vier. Porque vocês sabem, senhores, fãs do Kamaitachi, eles tendem a ser um pouco, como eu posso dizer, depressivos. Assim, o tempo se passa e a cestinha mais uma vez está voltando pro nosso herói. O Garanhão já fica lá pensando que talvez seja uma foto da perdão, do seu belo rostinho tratado em skincare. Certamente é isso que ele tá esperando. Ele segue mencionando que ele nem poderia imaginar o rosto dela de tal distância, porque estava bem longe da sua casa. Então ele tá bem curioso para saber como é que a novinha se parece. O Garanhão ficava lá pensando do porquê o seu coração tá tão acelerado, já que ele nem havia tomado um tadalafila, né, rapaz? E dá de ver a alegria do nosso herói, ó, vistando aquela foto, rapaz. Ele certamente deve estar pensando, rapaz, daqui deve ser melhor que Minecraft LOL. Isso é louco, mano. E ele seguia lá mencionando que então era assim que a novinha se parecia. Avistando ali a foto, ele percebia que era uma foto bem antiga, na época que ela era um pouco mais novinha. E avistando bem, na sua óptica, a novinha é muito bonita. Ele mencionava que é muito bom ela ter sido uma arqueira, já que caso contrário, ele nem saberia onde é que ele estaria agora. E quando ele vira o verso da foto, ele encontrava umas palavras de conforto. E também a data do aniversário da novinha, que é 11 de agosto. O Pratinha para e pensa um pouco, e ele percebe que é amanhã o aniversário dela. Uma péssima hora para completar ano. O Pratinha, como gado que é, ele mencionava que certamente ele deve fazer alguma coisa pra novinha ali. E assim, no filme seguinte aparece outra cesta. O nosso herói já fica lá pensando se talvez é outra foto, ou então mais comida pra ele. E na realidade era só outro bilhete, querendo que ele mande logo uma foto dele, rapaz. E como o nosso herói já havia escolhido as suas fotos, ele já botou lá na cesta e a novinha já tá lá puxando. Dá de perceber que a bichinha é bem impaciente, já que ela pensando lá mencionava que o cara demorou bastante. E rapaz, ao jogar só por essa fala aqui, eu diria que essa novinha é aquelas que briga demais, cara. Tu é doido? Deixa aí no comentário se vocês concordam, senhores, porque parece. É aquela novinha que só quer ser a mãe do cara, velho. Voltando pra história. Alguém fica lá analisando a foto e ela percebe que tem duas fotos. E o cara de cabelo preto certamente deve ser o amigo do cabrinha ali. E ela observando o nosso herói, ela menciona que o cara até que é bonitinho, rapaz. Mas então, observando a outra foto, ela fica um pouco assustada. E ela viu que era um tigre. E quando ela vira o vértice da foto, o Pratinho mencionava que aquilo ali foi um tiro de pânico quando ela tentava tirar a foto de um tigre em um safari. E mais embaixo, o nosso herói deu uma cartada certeira, senhores. Aquele velho típico psicólogo de WhatsApp. Ele mencionava pra novinha sobre o sonho dela, e talvez não tenha sido o objetivo dela se tornar vago, mas sim ela que se tornou. Ele menciona que jogando pelo tiro que ela deu ali no quarto dele, rapaz, a bicha é medalha de ouro. E senhores, a novinha vendo aquilo, ela fica vermelhinha, rapaz. Oh meu Deus! E uma coisa é certa, o nosso protagonista comprou o curso do Pablo Marçal. Porque olha só o que a novinha ficou pensando, rapaz. Eu sou vaga. A novinha seguia mencionando que desde o momento que ela ficou nessas condições, ela sequer tocou naquele arco. E certamente ela fez isso porque ela havia perdido a fé em si mesma. E ali, ela confundiu aqueles ao seu redor. E ela não queria ficar nessa miséria sozinha. Assim, no filme seguinte, a novinha puxa marcha na sua cadeira, rapaz. E sai lá vazada. Ela ficava pensando sobre as frases que a mãe dela ficava falando pra ela. Ela estava completamente arrependida. E tudo que ela tinha feito ali foi só pelo melhor dela. E muitas desculpas atrás de desculpas. Ela lembrava de momentos que a sua mãe queria falar com ela, porém a porta estava trancada. A sua mãe ficava lá implorando para falar um pouquinho com ela, apenas ver a sua filha. E tudo que ela escutava ali da Leandrinha era só grunhidos, coisas sendo arremessadas na porta. E a novinha ali no seu estado de fúria, ela só ficava pensando do porquê a sua mãe não deixou ela ser apenas ela mesma. E ela chegava até a pensar que talvez deveria ter sido bem melhor ela ter sido empacotado naquele dia.
Ela ficava mencionando naquele momento que ela não queria mais viver e apenas odiava tudo. E que tudo de bom que ela fazia na sua vida era escutar a música do Kamaitachi, principalmente do Johnny Boy. E a sua situação, senhores, era realmente terrível, já que na perspectiva da novinha ali, a sua mãe com seus olhos de pena e com aqueles acostumados sussurros silenciosos na sua orelha. E também o seu pai, que não fugia muito e sempre falou como se soubesse de tudo sobre ela. E certamente ela vivia. E na minha perspectiva, senhores, naquele momento a novinha vivia um mundo completamente opaco e sem cor. E quando o apocalipse chegou, parece que tudo ficou claro novamente. E ali a novinha simplesmente tá sozinha. Mas olhando bem pra foto que ela tá curiando, na realidade, ela tem alguém agora. Uma pessoa que não sabe nada sobre ela. E por isso ela acaba ficando grata. A novinha seguia mencionando que sabia muito bem que já é tarde demais, mas agora ela entende. Todo o ódio que ela sentia antes era sobre ela mesma. E ali naquele momento ela realmente agora sabe de coração quem ela mais odeia. E agora finalmente, depois de uma sessão de terapia, a novinha conseguiu finalmente deixar o seu eu deplorável ir. Juventude, mais uma vez, dá espaço para quem a ama, a sua mãe e o seu pai. Ela mencionava que realmente ela sentia bastante falta dos dois. E senhores, a Gali já estava pensando em fazer coisas deploráveis com ela mesma, mas agora que ela tá um pouco mais decidida, ela vai resolver ficar mais um pouco, pelo menos só mais um pouco. E assim, o tempo se passa e o dia vira noite. E eram mais ou menos 12 horas da noite e o Brodinho tava lá, apertando o sininho pra falar com a novinha. A Gali tava acordada e ela ficava pensando sobre o que o Brodinho tava querendo com ela. Se tava querendo falar alguma coisa ou se ainda tava com fome e queria mais comida. Mas então, senhores, lá na cesta havia um tocador de fitas. Ou melhor, um gravador. E nesse exato momento, a novinha já havia apertado o play para ouvir o que estava ali gravado.